5 países que são herança de filhos dos governantes. Mega pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Para quem não conhece, eu sou o Nondalino. Você me acompanha aqui a partir do canal 41. Sobre o Uganda. Uganda é um país que praticamente é o primeiro país a ter eleições em 2026 na África. Esse país do Uganda é governado por um senhor já há 40 anos, que atualmente ele se encontra com 91 aninhos. E eu tenho que ser sincero, quando eu vejo discursos de presidentes africanos, tem alguns que eu sinto medo. Yoweri Museveni, porra, é um senhor que quando está a falar eu me cago de medo. Paulo Biya, sabe, sou elite, só estamos a falar de elite, entende? Paul Kagame, sou elite, rapaz. Tem outros indivíduos também que estão lá no norte da África. Mas no vídeo de hoje não vamos falar sobre o cagaço que eu sinto quando ouço esses senhores falar. É sobre a genialidade que esse país tem, entende? O Uganda está a ter as eleições desde o dia 11, não, na verdade desde o dia 13. O principal opositor foi preso. Ele está numa prisão domiciliar, claramente que não tem fundamento legal. Dia 15 ele saiu para ir nas urnas votar. Quando voltou, deu-se conta que na casa dele estava cheio de policiais, militares a fazer aí a ronda para ele não poder sair. Ele não pode circular, ele não pode estar em contato com o pessoal lá. E outra coisa, tem drones em cima da casa dele. Isso fere totalmente o princípio ali dos direitos, né? Que ele tem. Agora, tem outra coisa. O governo também cortou a internet para simplesmente não terem conexão. Não terem um centro de encontro, entende? É para não terem ligações, não podem conversar sobre a manifestação. E o presidente Yoweri Museveni disse que cortamos a internet porque nós criamos a internet. E se nós criamos a internet, nós podemos cortar a internet, desligá-la de forma temporária para claramente conseguirmos deter aqueles que querem fazer mal para nossas leis, aqueles que ferem a nossa lei. Tá bom. 70% dos escrutínios até agora, segundo a mídia, está só a favor do presidente Yoweri Museveni, que já está com 91 anos, governa o país há 40 anos. 20% está com Bobi Wine, o cantor, né? Agora, o que é que temos a falar, pessoal? Bom, todos esses países que têm histórias semelhantes ao Uganda são países que hoje em dia são governados e na linha de comando, o que está em segundo são sempre os filhos. Só para vocês terem ideia, o Yoweri Museveni, como é que ele chegou no poder? Ele chegou no poder, tem um vídeo aqui falando, né, sobre como ele agora instalou aí a sua coligação inteira em grandes cargos, a primeira-dama, os cunhados, todos eles meteram em grandes cargos, em cargos de decisões. Como é que ele chegou na presidência? O presidente Yoweri Museveni teve boas intenções no passado. Com certeza teve. O país, desde os anos 60, enfrentava muitos golpes de Estado. Os golpes de Estado esses que praticamente desestabilizaram e enfraqueceram totalmente as suas instituições. Dando em conta, nos anos 80, faz-se as primeiras eleições e que praticamente Yoweri Museveni estava lá, participou. Perdeu de uma forma muito humilhante e ele não quis aceitar aqueles resultados e não teve como, foi para as ruas, criou milícias, começou um conflito de guerrilha. Conflito esse que, depois de um tempo, ele começou a se sair muito bem, porque ele estava a favor da população. Ele era contra o Estado que metia o país à sua mercê. E, com certeza, ele protegia a população naquelas guerrilhas que aconteciam dentro daquele país. Ele protegia a população. Tornou-se popular, amado e carismático. Ele tinha um poder carismático sobre as pessoas, né? Até que certo dia, 5 anos depois da guerra, ele consegue o país. Ele vai lá, destitui o indivíduo que estava lá e não tem como, a população começou a ganhar, era a vitória porque a guerra acabou, querendo ou não. E ele prometeu restabelecer o país, fortalecer as suas instituições e claramente dar uma vida digna para os ugandeses. Tempo depois, mostrou-se totalmente diferente, porque ele abriu a Constituição, alterou muitas coisas, uma delas é o limite de mandato. Esse limite de mandato lhe deu a primazia de ficar muito tempo na presidência. Todas as eleições até a esta eleição deste ano, de 2026, foram marcadas por derrames de sangue. Só para vocês terem ideia, desde o começo, desde o início da campanha eleitoral, dessas eleições atuais,
já morreram mais de 2.000 pessoas. Estamos a ver vídeo onde é nitidamente visto, agora não mais só os apoiadores ferrenhos de Bobi Wine, mas também a mídia está sendo atacada, estão sendo presos jornalistas, todo aquele indivíduo que se arma em divulgar a notícia, filmar ou registrar, praticamente está sendo preso, então todo mundo sendo reprimido. Dito isto, pessoal, devem levar em consideração que eu me cago muito dos discursos desses presidentes. Por quê? Porque eles falam coisas que poderíamos falar que falam sem pensar, mas eles pensam. E são discursos muito construtivos, são discursos muito elaborados, são discursos muito acentuados. E esses discursos dão medo por quê? Porque sai da boca de quem não faz nada daquilo que ele está falando. Entendeu? Prontos. Quais são os países e quais são os possíveis sucessores? Segundo a análise que eu fiz, né? Vamos meter ali Uganda em primeiro lugar. É bem provável que esse presidente Yoweri Museveni, se ou quando as manifestações pararem, vamos falar isso lá no fim, ele vai governar o país por 1, 2, 3 ou 4 anos, mas não vai terminar o mandato porque ele já é velho. Ele pode abandonar a presidência e com certeza meter no lugar dele o filho. O filho chama-se Mouzi Kaineruba. É o chefe das Forças de Defesa, ou simplesmente comandante supremo das Forças Armadas. Esse senhor ali tem um tamanho poder dentro do Uganda que praticamente ele é conotado como o senhor que governa o país. Praticamente o pai dele é um testa de ferro, o pai dele aí é um indivíduo que está ali para manter as aparências. Mas quem toma as decisões, quem está lá para meter as pessoas na regra, quem decide as coisas realmente é esse indivíduo chamado Mouzi Kainerugaba, que é o presidente de Yoweri Museveni. Estamos entendidos? Só para vocês terem ideia, dos concorrentes das eleições, foi excluído a pedido do pai dele. O pai dele falou, sai, tira teu nome daí você. Ele falou, tá bem, papai. Papai, tá bem, papai. Guiné Equatorial. Guiné Equatorial é um país também muito complicado. Já falamos sobre a questão da Guiné Equatorial. Um vídeo muito, mas muito esclarecedor da Guiné Equatorial. Os conflitos que tem lá dentro, os problemas internacionais e como a Suíça devolveu um monte de grana para esse país com o objetivo de ajudar a população. É engraçado, vocês têm que ver aquele vídeo. Então, quem está na linha de sucessão é Teodoro Ngema Obiang Mange, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente. Está em todos os lugares onde o presidente está e claramente ele faz e desfaz. Em terceiro lugar temos os Camarões, com Emmanuel Frank Bia na frente da sucessão. É o filho do Paulo Bia. Praticamente hoje em dia ele ocupa o cargo de conselheiro informal e tem uma influência muito grande nas decisões do país, né? Aconselhando o presidente, na verdade, né? Ele já tem um movimento político que já tem feito a campanha por ele, então é bem provável que ele se torne o presidente, porque a gente já sabe que as eleições nesses países não funcionam. República do Congo. Para quem não sabe, estamos a falar da República do Congo, Congo-Brazzaville, entende? É o Congo-Brazzaville, não a República Democrática do Congo. Estamos a falar da República do Congo. Também tem um vídeo onde eu falei da diferença e da confusão que tem tido com esses países. Aqui no canal é um vídeo de acho 25 minutos, né? O filho que está na frente da sucessão é o Denis Cristal Sasson Gema, que atualmente ocupa o cargo de ministro de Cooperação Internacional e Promoção de Parcerias Públicas-Privadas. Praticamente ele também tem muito poder. Pronto, vamos parar no ter muito poder. Em quinto lugar, que foi necessário a gente meter ali, que materializou essa ideia de que esses países são herança. É o Chad. Mahamat Idris Deby. Em 2021, ele ocupou o cargo de presidente. Entendeu? Substituindo seu pai. Isso só são previsões, isso pode se concretizar, pode se concretizar. É só a gente olhar o sistema que tem na prática corrupção, apreensões arbitrárias, falta de investimentos, falta de escutação ao povo e praticamente o abandono total do Estado à população. Então, tudo indica que esses indivíduos, provavelmente, nos próximos 5 anos, podem sim ser os titulares do poder executivo nesses países. E digo uma coisa muito séria, vai ser muito pior, porque estamos a falar de herdeiros.
E normalmente herdeiros são pessoas que não viram batalhas, entende? Eles já nasceram na bonança. Eles nunca tiveram dificuldade alguma. E quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos sentimento tem. E claramente esses indivíduos, só mesmo na linha de comando, ocupando a segunda ou a terceira posição, já fizeram coisas absurdas. Imagina ocupando a primeira posição. Sabe, esses indivíduos não respeitam a entidade moral. Entende? Então vamos ter problema, porque eles não respeitam a política, não respeitam a moralidade, não respeitam nada. São pessoas mimadas que vão governar esses países. Vai ser um problema sério, vai ser um problema sério. Então é isso, pessoal. Inscreva no canal, ative o sininho de notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com você interessado. Eu sou o Mandalino, sempre que a partir do canal 41. Nos vemos na próxima.